Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema o primeiro sinal. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, a comentar, a compartilhar. Porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre todo o conteúdo que é produzido por aqui, também, com certeza, mais pessoas serão impactadas e alcançadas para Cristo Jesus através do canal. Como eu estava dizendo, a lição de segunda-feira tem como tema o primeiro sinal. Eu disse para vocês ontem que o João capítulo 2 aborda dois eventos. Um evento realizado ali em Caná da Galileia, que acontece em um casamento, e um segundo evento que ocorre lá em Jerusalém. Hoje nós vamos falar sobre este primeiro evento, sobre este milagre, o primeiro sinal que ocorre ali no casamento em Caná da Galileia. É interessante já nós olharmos que João vai fazer um paralelo sempre entre sinal e milagre, quando ele se relaciona nesse aspecto, quando Cristo faz algo que é grandioso. Mas também esse sinal não se limita somente a milagres. Nós temos outros sinais também no livro de João, também quando tem uma relação com algo que Cristo ainda vai cumprir, ou que Cristo está apontando para algo do Antigo Testamento, mostrando que é Ele, ou seja, também é um sinal. Então, entendendo esse contexto, nós podemos olhar ali para o milagre de Caná da Galileia, no casamento. Então, nós temos este evento onde Maria é chamada, onde Jesus é chamado, onde seus discípulos são chamados para um casamento. Nesse casamento, ocorre algo que é um tanto quanto feio, olhando para os dias de hoje, ou também olhando para a época de Cristo, que é acabar a bebida. E aqui nós temos alguns pontos importantes. Primeiro, Cristo, ele conversa com Maria, mas Maria fala para Jesus assim, filho, acabou a bebida. E Jesus responde, mulher, o que eu tenho contigo? E aí nós podemos olhar para esse texto e falarmos assim, mas Jesus está sendo um respondão para sua mãe. Mas tem duas aplicações nesse texto. Primeiro, Jesus chamar a sua mãe de mulher é a mesma coisa, parecida, melhor dizendo, com os nossos dias, de nós chamarmos a nossa mãe, por exemplo, de senhora, que é uma forma de respeito. Então, Jesus não está sendo de forma nenhuma desrespeitoso. Ele está chamando ela de um pronome de tratamento, igual nós chamamos, por exemplo, senhora nos nossos dias. Mas um outro detalhe é que Jesus quer mostrar para Maria que o cronograma divino é dele, não é nenhum ser humano que vai fazer ele atrasar ou adiantar o cronograma divino. Então, ele fala assim, o que eu tenho contigo? Ainda não chegou a minha hora. A hora de Cristo é a glorificação. E a glória, que também anda por todo o livro de João, é exatamente o sacrifício de Cristo Jesus. Porque o livro de João ele é separado em dois blocos, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, que é chamado do livro dos sinais. E do capítulo 12 até o final do livro, chamado livro da glória. Então, quando Jesus está falando da glória, ele está se relacionando aos eventos lá do capítulo 12 em diante, que é a última semana de Cristo e a sua crucifixão e a sua ressurreição. Então, é importante nós começarmos a olhar para esse texto dessa forma. Eu sempre falo e vou reforçar aqui com vocês que para nós entendermos melhor o texto bíblico, nós precisamos tirar as lentes dos dias de hoje e olharmos para o contexto histórico no qual o livro foi escrito. João, ele escreve dentro de um contexto histórico, tem todo um posicionamento, Jesus vivia dentro de um contexto histórico. Então, nós precisamos olhar para a lente daquela época, daquele período, porque coisas que para nós hoje parecem desrespeitosas, como este exemplo que eu acabei de dar, pode olhar naquele contexto e falar, é normal, é algo comum do dia a dia, é algo corriqueiro. Mas, dito isso, nós temos todo o milagre acontecendo. Então, Jesus fala para pegarem as talhas de purificação, encherem de água, e ali Cristo imediatamente transforma a água em vinho. Mas este vinho não é o vinho que nós pensamos nos nossos dias. Não é o vinho com álcool. O vinho, o suco de uva apresentado ali, é um suco de uva 100% integral, mas sem álcool. Como que isso é apresentado? Nós temos alguns livros que abordam esse contexto do estudo da palavra vinho. E a mesma palavra em grego para vinho é a mesma palavra para suco de uva. Então, Jesus ele transforma aquela água em um suco de uva integral da mais alta qualidade. Tanto que as pessoas levam para o mestre de cerimônias e o mestre de cerimônias para a festa para falar, normalmente nos casamentos eles trazem o melhor primeiro, mas vocês deixaram o melhor para o final. Algumas pessoas quando olham para esse texto
veio um tipo de ironia falando, tá vendo? Levaram água lá pro mestre de cerimônias, ele tá sendo irônico, fazendo uma piada. Mas a construção do texto, mais uma vez, a importância de nós olharmos para o contexto da época, para a estrutura literária da época, a forma que o texto é construído, claramente é uma narrativa onde não existe nada de ironia, onde João ele descreve simplesmente o que aconteceu. Então, não existe essa ironia. Realmente, a água se transformou em suco de uva 100% integral. Então, isso é interessante e é importante, porque no final do relato, João vai destacar que Cristo manifestou a sua glória e os seus discípulos creram. Então, é importante que este primeiro sinal, ele fortaleceu a ideia dos seus discípulos sobre quem Jesus é. E também apresentou, de uma forma simples, o poder de Deus. Porque, pense, o quão foi para aquelas pessoas que colocaram água, verem aquela água se transformando em vinho de forma imediata. Porque as únicas pessoas que sabiam o que tinha acontecido ali dentro foram Cristo Jesus e as pessoas que colocaram água nas talhas. Elas viram aquela água se transformando de forma imediata em suco de uva. Então, mais uma vez, é importante nós frisarmos que toda relação, toda interação com Cristo Jesus gera uma escolha de aceitar ou não, recusar ou viver para Ele. Então, é importante nós também olharmos para dentro deste contexto. E esta glória, ela vai sendo apresentada passo a passo através dos sinais, para que na segunda parte do livro ela seja claramente apresentada, mostrada, executada e, no final do livro, para que possamos crer que Cristo é o próprio Deus e morreu por nós. Mas, nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois, mais uma vez, o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos um pouco mais a Tua Palavra, meu Pai. De olharmos para este primeiro sinal, de pegarmos alguns detalhes, Pai, para que possamos entender melhor o texto. Pai, primeiramente nos ajude a tirarmos um pouco desse conhecimento ou dessa visão que nós temos nos nossos dias ao lermos a Bíblia. Precisamos nos lembrar que a Bíblia foi escrita dentro do contexto histórico. Ela foi escrita dentro de uma estrutura onde o autor bíblico ele tinha um contexto cultural na sua escrita. Então, Pai, nos ajude a olharmos para a Tua Palavra, entendermos o que ela nos diz e não colocarmos coisas em cima da Tua Palavra para que possamos adaptar a Tua Palavra para virar um pretexto nos nossos dias. Pai, nos fortaleça e nos dê a sua sabedoria para que cada vez mais possamos nos aprofundar no estudo bíblico, para que cada vez mais possamos conhecer a Cristo e cada vez mais possamos aceitá-lo na nossa vida. Nos perdoe da mesma forma que nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço no nome do nosso Salvador Cristo Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos eles são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados por aqui. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e dessa forma mais pessoas conhecem a verdade bíblica, mais pessoas são alcançadas para Cristo Jesus através do canal. E também você pode auxiliar clicando no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui nessa playlist da Lição dos Jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!